Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É culto da vitória, amém? E para ter vitória, tem que ter um pouquinho de luta, né, pastor? Sem guerrear, não tem vitória. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que mais me deixa alegre, que todos aqui nesta noite somos mais que vitoriosos, porque nós rompemos a barreira e estamos aqui nesta noite. Grande é a fúria do inimigo, mas a gente rompe as barreiras e chega até a casa do Papai do Céu. E na casa do Papai do Céu, pastora Vera, tem resposta. Na casa do Papai do Céu tem salvação. Na casa de Deus tem pão. Na casa de Deus tem milagre. Na casa de Deus tem cura. Na casa de Deus tem libertação, presbítero Jadson. Na casa de Deus tem resposta para minha e para tua vida. E se você for esperto, glorifica o nome do Senhor, porque Ele já está na casa. Aleluias. Ele chega primeiro, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, no momento certo e com a resposta certa para mim e para a tua vida. Basta eu e você abrirmos a nossa boca, sermos gratos a Ele e começarmos a adorar o nome dEle. Curou-me, curou-me, curou-me a minha cegueira. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória, mas Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, 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 salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória, mas Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Para terminar,
Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica o nome dele. O salmista no Salmo 46 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Aleluia! Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da IMGD, o Deus da minha vida, o Deus da sua vida, o Deus da noiva lavada e remida, o Deus desta nação é o nosso refúgio. Repete comigo: o Deus da minha vida. Repete: o Deus da minha vida, o Deus da minha casa, o Deus da minha família é o meu refúgio, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aplauda o nome do Senhor. Vem, pastor, louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Senhor para toda a igreja. Maravilhoso adorar o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus nas maiores alturas. Deus é maravilhoso. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos.
ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Também que me conhece, se me assento, me levanto, tu conheces os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Digno de honra, de glórias e de louvor, de exaltação, é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Deus é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá,
Leão de Judá prevaleceu, e os povos virão e verão a Sião, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, aplauda mais forte, glorifique com a tua boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. A presença do leão da tribo de Judá está aqui nesta noite. Quantos acreditam aí? Dá um glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Papai está na casa, aleluia. Missionária Lourença, vem orar pelas famílias contra o adultério. Missionária Madalena, depois vem orar pela nação brasileira e pela nação da Venezuela, amém? A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Aleluias, louvado e engrandecido seja o teu nome, aleluia Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Queremos nesta noite, Senhor, invocar o teu nome, nesse santo lugar de oração, onde estamos, Senhor, reunidos, clamando e crendo que a nossa casa, a nossa família está sobre os teus cuidados, Senhor. E nesta noite, Senhor, visite, Senhor, cada família representada neste lugar. Visite também todas as famílias da terra, todas, Senhor, o qual tu constituíste para a glória do teu nome. E remova, Senhor, do meio da família, tudo aquilo que não procede do teu espírito, tudo aquilo que não estiver em conformidade com a tua vontade, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus,
apresentamos os filhos. Vá de encontro aos filhos nesta noite. Traga de volta o que estão lá fora. Traga de volta, Senhor, os que se afastaram. E aqueles que estão, venham permanecer debaixo da tua graça e misericórdia, instruído pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, destrua, Senhor, toda a fortaleza do inferno, todo o principado, toda a potestade que tem tentado, Senhor, tirar, Senhor, os filhos dos seus lares, os esposos das suas esposas. Senhor, vai repreendendo todo espírito do adultério, todo casamento, Senhor, que não estiver de acordo com a tua vontade. Vai alinhando, Senhor, vai colocando tudo em ordem, em nome de Jesus, porque o casamento, Senhor, é uma instituição bendita, criada, constituída para a glória do teu nome, e que permaneça, Senhor, toda a família, todo o casamento, debaixo da tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em concordância com a oração da tua filha, Pai, agora eu quero te entregar, Senhor amado, a nossa nação, ó Deus, a nação brasileira, Senhor amado. A tua palavra diz que bendito é, Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Senhor amado, nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa nação, ó Deus. Tu és o Deus da nossa nação, Senhor amado. Nós declaramos, meu Senhor amado, que esta nação é tua, meu Senhor, e que o mal ele não pode prevalecer, porque o Senhor é o Deus da nossa nação, ó Pai. Ah, Senhor, vai visitando agora os governantes, visita, Senhor amado, os vereadores, visita os prefeitos, visita, Senhor amado, o presidente, meu Senhor amado. Ah, Senhor, um ano de eleição, ó Deus, abra a mente do teu povo, meu Senhor amado. Nós sabemos que nada acontece sem a tua permissão, ó Deus, mas, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, estar debaixo da tua direção, porque quando nós estamos debaixo da tua direção, nós não erramos, nós não pecamos, nós não desviamos do caminho, Senhor amado. Então, na noite desse dia, Pai, toma os nossos governantes nas tuas mãos, que toda, Senhor amada, astúcia, cilada de Satanás venha cair por terra na noite desse dia, porque nós declaramos que a nação brasileira ela é tua, Senhor, e o Senhor é o Deus da nossa nação, ó Pai. Ah, Senhor, que tu possas estar visitando, Senhor amado, ali em Brasília, meu Senhor amado, tirando tudo, Senhor amado, que está encoberto, tudo aquilo que o inimigo, Senhor amado, tem tentado projetar sobre as nossas vidas, que venha cair por terra na noite desse dia, Pai, porque Tu és um Deus que conhece pensamentos e planos, meu Senhor amado, mesmo antes, ó Deus, que saia da nossa boca, Tu já conhece. Então, na noite desse dia, Pai, vai de encontro, meu Senhor amado, vai de encontro àqueles, ó Deus, que têm estado diante de Ti e que têm sido afligidos pelo Teu nome, meu Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai, que venha prevalecer a Tua presença, meu Senhor amado, que o nosso Brasil, que a nossa nação brasileira, ó Deus, venha ser feliz, porque Tua palavra diz que é feliz a nação que o Senhor é, Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós também Te pedimos pela Venezuela, Senhor, na noite desse dia. Senhor, um povo que foi abalado, Senhor, a Tua palavra está se cumprindo, meu Senhor amado.
mas sabemos, ó Deus, que há muitos inocentes ali, Senhor da glória, que estão por debaixo daqueles escombros, ó Deus. Senhor, vai visitando, meu Senhor amado, vai visitando aqueles homens, ó Deus, que estão ali trabalhando, ó Deus, naquele lugar, ó Deus, para achar, ó Deus, aquelas vidas que estão desaparecidas, meu Senhor amado. Vai dando força, Senhor amado. Vai colocando, Senhor, e consolando os corações enlutados, ó Deus. Quantos perderam filhos, pais, ó Deus, perderam familiares ali naquele dia, Senhor amado. Mas Tu és o Deus que entra, Senhor, com consolo na noite desse dia. Senhor, traz recurso para aquele lugar, ó Deus. Senhor, nós estamos ouvindo notícias, meu Senhor amado, que está faltando alimento. Senhor amado, envia na noite desse dia. Senhor amado, envia recursos para aquele lugar, ó Deus. Nós te entregamos a Venezuela em Tuas mãos, ó Pai. Trabalhe e faça a Tua vontade. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande, grande é o Senhor, que muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos temos A igreja pode declarar em nome do Senhor. Declara o nome dele. Aleluia, ele está na casa. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre... Pode declarar nesta noite. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declara o nome do Senhor. Pode colocar a urna das ofertas aqui em nome do Senhor? Quem pode? As ofertas em nome. Isso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Grande a importância
dos dízimos e das ofertas. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tuas bênçãos, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. Pode cantar? O que Deus declara o nome está dele falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Declare. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Só igreja, só igreja, só igreja. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergam suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, 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 com
Aplauda o nome do Senhor. Vamos orar pelas ofertas? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Levantar as mãos aqui para orar pelas ofertas. Amantíssimo Deus, eterno Pai, aleluia. Como foi dito, Pai, sem luta não há vitória. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eis aqui o teu povo fiel também, meu Pai, com as tuas ofertas, com os teus dízimos, Senhor. Aleluia, Pai. Que é para a tua obra aqui da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, para abençoar toda a obra, não só essa obra, mas os necessitados também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, abençoa aqueles que ofertaram, Pai, os que também não ofertaram, mas estão como oferta viva aqui na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, porque a maior vitória foi termos chegado até aqui, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, eu te peço que te guarde, em nome de Jesus, assim eu agradeço a rica oportunidade. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Aleluias, graças ao nome dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos nos preparar para a palavra, mas deixa eu te contar antes um breve testemunho de 5 minutos. Eu trabalhava na SEDAI no ano de 2018. Eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a SEDAI, eu era motorista lá. E na época eu não tinha ainda a Raquelzinha, só tinha a Rebeca e o Abraão. E eu fiquei desempregado e eu falei, pastor Antônio, o que eu vou fazer agora? E surgiu um estalo de eu trabalhar nos aplicativos, Uber 99, eu nunca tinha trabalhado com isso. E na época, eu não tinha condição, pastora Vera, de comprar carro financiado. Estava desempregado. Eu tinha uma Uno, para quem entende de carro, uma Uno de ano 93, aquela Eletronic ainda, que não valia nada de entrada, valia uns 3 mil, 4 mil, 5 mil, não sei. E eu falei com a minha esposa, filha, vamos tirar um carro para a gente trabalhar, para a gente sustentar a família. E saí aí, eu e minha esposa, dentro daquela Uno, e o Abraão e a Rebequinha era ainda bebê ainda. Pastora Vera, a maré estava tão ruim, que eu não tinha um dinheiro para comprar uma água para os meus filhos na rua. E a gente saía, batia nessas agências, e a missionária Madalena saía chorando de lá. E você imagine você sem R$1 no bolso, ir atrás de carro para comprar, é doideira, é fé, é loucura. E a gente não desistiu. E nós fomos numa agência lá no Caxambi, e a vendedora atendeu a gente prontamente. E ela falou assim, pastor Antônio, qual é a proposta que vocês têm? Eu não fui nem para comprar carro zero, pastor Antônio. Um carrinho, qualquer carrinho que desse para colocar nos aplicativos para eu poder trabalhar, para mim já era benção. E ela falou assim, senta aqui na mesa, qual é a proposta? Eu falei assim, o negócio é o seguinte, moça, eu não tenho dinheiro para dar entrada, eu não tenho dinheiro nem para emplacamento, para nada. Eu não tenho R$1. Ela falou assim, calma aí, o que eu vou fazer? Vou ver o que eu faço por você. Fomos embora para casa. Faltando um mantimento em casa já. No dia seguinte ela ligou, seu Robson, foi aprovado aqui um carro zero para o senhor. Eu falei assim, como assim? É um carro zero. Eu falei assim, mas moça, eu não tenho dinheiro para nem dar entrada e nem emplacamento. Não, é tudo por conta da loja. Foi aprovado, nós assinamos. Fomos lá, né, minha filha? Saímos com carro zero, pela graça de... Não é pela minha bondade, mas pela fidelidade e pela graça do Senhor. Não precisei de vender a Uno, vendi depois para botar o GNV no carro, não lembro para que foi. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Em 2021, já vou passar para a pregação, pastor, em 2021, a Covid estava no alto. Eu trabalhei no ano de 2020
Trabalhei no carnaval, aquele povo veio de lá para cá todo contaminado em 2021, pastora Vera. Eu lembro até hoje, abril de 2021, meu pai deu Covid e eu fui buscar ele em casa porque ele estava muito mal, para levar ele para um laboratório para fazer um teste de Covid. E naquele dia, pastor Antônio, pastora Carmen, eu fiz todo o protocolo, coloquei a máscara, não cheguei perto dele, coloquei ele no banco de trás, não tive contato com ele. Fez o exame, deu um falso negativo. Aí o falso negativo, pastora Vera, aí eu já peguei ele pelo bracinho, já levei ele para dentro de casa, só que era um falso negativo. 3 dias depois, eu caí na cama, ao ponto da minha esposa ter que me dar banho. Fiquei pele e osso sem poder trabalhar em casa. Até para me levantar da cama, para fazer minhas necessidades, faltava ar. E eu falava para minha esposa: filha, não me leva para o hospital porque lá eu não volto, de lá eu não volto. E ali, quem é autônomo sabe, você trabalha de dia para comer à noite. Se você trabalhar, você tem. Se você não trabalhar, você não tem. Não é isso, pastora Carmen? Prestação de carro, e começou a faltar coisa dentro de casa. Aí eu falei assim: agora o negócio apertou de novo, agora vamos ver a fé do crente. Se crente tem fé, se vai murmurar, pastor Antônio, para ficar mais 40 anos no deserto, ou se vai glorificar quando tudo vai mal, porque quando tudo vai bem é fácil glorificar, mas quando o negócio começa, quando Deus começa a apertar, quando Deus começa a puxar a corda, ei, não é por aí, é por aqui. Aí eu quero ver a nossa fé. Aí eu falei: Deus, e agora? O negócio apertou. Eu participava de um grupo, Presbítero Jade, e que eu participo até hoje, de aplicativo. E as mensagens começaram a chegar no meu celular, falando assim: Robson, como é que você tá, cara? Eu falei: tô ruim, tô mal, não aguento trabalhar, calma aí que eu vou levar um negócio aí para você. Começou a bater na porta da minha vila, pessoal chegando: Robson, manda alguém descer, porque tem coisa na mala para você. Quando minha esposa, o Abraão, abria a mala, eram mantimentos para dentro de casa. Era coisas para dentro de casa. As pessoas da igreja, pastora Vera, eu quero testemunhar, até daqui saiu providência lá para casa, tá, pastora Vera? Até daqui. E nem membro daqui eu era mais. Até da MGD chegou mantimento lá em casa, pastor Antônio. Está comprando aquilo. E a prestação do carro, como é que ficou, presbítero? O dinheiro bateu na minha conta. Pessoas falavam assim: presbítero Robson, isso aí é para poder pagar a prestação do teu carro. Deus não desampara os filhos seus. Eu vou repetir: ai, Xinierg, canto, Ideca. Ah, meu Deus, Deus, Ele não desampara aquele quem Ele escolheu. Deus, Ele não desampara a tua casa. Deus, Ele não desampara a tua família. Deus, Ele não desampara. Deus, Ele me prova e te prova, para ver até onde é a tua fé. Vê se você vai murmurar no dia mau. Pelo amor de Deus, nesta noite, se você está passando no dia mau, não murmure. Glorifica o nome do Senhor, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, é o Deus da providência. É o Deus, meu Deus do céu, é o Deus da resposta. E nesta noite, meu Deus do céu, tem resposta de Deus para tua casa, tem resposta de Deus para tua família, tem vitória de Deus chegando dentro do teu lar, na tua saúde, nas tuas finanças.
Não se preocupe, não se desespere, apenas creia que o possível, pastora Vera, o possível, eu, a senhora e todos podemos fazer, porque é possível, mas o impossível, entrega na mão dele, porque ele é especialista naquilo que é impossível, naquilo que é impossível para mim, para você, para o homem. Chega assim, ó Deus, está na tua mão, porque é impossível para mim. Entrega para ele, na mão dele, porque ele é especialista no impossível. Fica de pé, presbítero Carlos. Ah, meu Deus, Deus é muito bom. Ah, meu Deus, o louco é, pastora Vera, aquele que larga a presença de Deus. O louco é aquele que larga a palavra dele. O louco é aquele que deixa de adorar e vai adorar outros deuses. O louco é aquele que não levanta de manhã e não agradece a ele pela graça, pelo dom da vida, por poder andar, falar, respirar. Vamos orar? Eterno, soberano Deus, Senhor, eu não vou entregar teu filho nas tuas mãos, porque ele já é teu, e ele também já é instrumento teu. Pai, abra nossas mentes nesta noite, não só para nós ouvirmos a tua palavra, mas sim, Pai, para nós ouvirmos, Senhor, assimilar, guardar e, acima de tudo, praticar a tua palavra, Pai. Fala conosco nesta noite, usa o teu filho como um canal de bênção na nossa vida, aquilo que o Senhor colocou no coração dele para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Podeis assentar, igreja, abrindo as vossas Bíblias, no livro de Jonas, Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 1, uma história bem conhecida, e eu já vou adiantando aqui, já agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, né, o presbítero que me convidou também, tá? Aos pastores, como sempre, né? Dando oportunidades. Todos abriram? Jonas capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, que ele é bem curto. Diz assim: o Senhor... Perdão, se quiser acompanhar aqui, porque eu trouxe a NVT, tá? Esqueci de falar. Se vocês puderem acompanhar, é melhor. Jonas capítulo 1. Se puder acompanhar ali, vai ser melhor. Porque tem as palavras ali que eu resolvi hoje trazer a NVT. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançassem a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levanta-se
e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Versículo 7. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar e, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? É uma passagem bem conhecida, nós conhecemos muito bem, até as criancinhas, né? Como é contada, né? Na classe das crianças. Mas Deus botou algo no meu coração nesta noite. A palavra que Deus falou para mim foi mudança. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E a gente sabe que o livro de Jonas, ele termina com uma interrogação. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Mas eu queria colocar aqui em partes para a gente poder entender, porque a gente lê a história toda e às vezes a gente fica assim querendo entender certos detalhes. No primeiro versículo e no segundo versículo diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Hoje não é diferente. Se a gente pensar nos dias de hoje e pensar nos dias que Jonas estava vivendo, o cenário é muito semelhante. Nós sabemos disso, né? Nós conhecemos bem essa história. Mas no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Deus usa o profeta Jonas para falar ao rei. Se eu não me engano, é Jeroboão II, se eu não estou enganado. E Deus usa ele ali, e Deus dá um grande livramento através daquele rei, àquela nação. E como nós lemos aqui no início, deixa bem claro que o Senhor fala que ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele tem uma responsabilidade de pregar a palavra. A gente sabe que quando o profeta fala é diferente quando o sacerdote está falando, quando alguém está conversando. A gente usa muito aquela expressão: Deus está falando conosco face a face. A gente usa muito essa expressão, né? Parece que Deus está assim falando conosco e não tem como mudar. E a gente lendo e buscando um pouco no livro de Jonas, a gente depara que ele
além de ser um homem de Deus, além de ser usado por Deus, ele tem uma grande dificuldade. É isso que eu quero falar nessa noite. Porque eu vou entrar em outras partes, mas eu quero que você grave bem isso. Ele tem uma grande dificuldade. E essa dificuldade chama-se mudança. Eu e você não somos diferentes dele. Todos nós temos uma interrogação. Tem pessoas que a gente não quer falar, é uma realidade. A gente não pode fugir disso. Tem cenários que nos revoltam. Tem cenários que a gente não aceita. Não é isso? E a gente ora, a gente busca, a gente quer ver uma resposta. Mas o interessante aqui é que a resposta veio para Jonas. Mas era um lado em que ele não queria conhecer. Nós somos assim, presbítero Jacques. Vou repetir. Tem pessoas que a gente não quer ver. Tem pessoas que a gente não quer falar. Tem cenários que a gente ora para Deus entrar com a providência. Mas Deus está falando conosco nesta noite. Eu quero dar uma direção para mim e para você. Eu tenho uma direção ao qual você nunca viveu, ao qual você nunca experimentou. Aquele lar que você fala assim, eu não vou entrar. Deus está falando nessa noite, você vai entrar. Lugares que a gente não imagina ir. Vou dar um exemplo aqui que eu estava lembrando quando eu estava lendo essa passagem. Eu estava lembrando da Deise, que a Deise conversava comigo e falava assim, se eu pudesse eu ia para o Alasca, eu gosto tanto de frio, né? E eu vou usar aqui, vamos botar aqui o Jackson. O Jackson gosta da região de praia, vamos dizer assim, né? Para ilustrar. Aí Deus vem para Deise e fala assim, eu tenho uma direção, eu vou te dar uma palavra, o Senhor está falando contigo, eu vou te levar para uma região de praia. O Senhor se apresenta para o Jackson e fala assim, Jackson, eu tenho uma direção para você, eu vou te levar para o Alasca. Vai você, vai a tua esposa e vai a família para o Alasca. Porque Deus, ele faz assim, irmãos. E a gente sabe que Deus é inteligente, a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe que Deus, ele sabe como vai terminar a história. Ele sabe por que está falando algo com a gente. Ele sabe por que nós precisamos ser confrontados em certas situações. Ele sabe disso. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele faz uma mudança na nação de Israel. Ele vira para o líder de Israel chamado Moisés e fala, tu vai morrer. Ora por Josué, porque tu vai morrer. E a gente sabe que ele impõe as mãos sobre Josué, abençoa Josué, e como Deus falou, ele morre. E no capítulo 1 do livro de Josué, a gente conhece muito bem, Josué está parado. Josué está parado. Aquele militar abençoado, guerreiro, homem forte, homem valente, mas ele não estava entendendo aquela mudança. Ele não estava entendendo aquela direção que Deus estava dando para ele. E Deus é tão lindo em detalhes, que Deus, ele fala assim para Josué, assim como eu fui com Moisés, missionário, eu serei contigo. Pé de igualdade, que a gente conhece muito bem no nosso português. Não tem diferença nenhuma. A mudança está na nossa mente. A mudança ou a paralisação está em nós, não está em Deus. Deus falou, não vai ser Moisés. Moisés está morto. Vai ser com você. E Josué, um homem acostumado com a espada, um homem acostumado a trabalhar de uma forma, pastora, ele deixa aquela espada de lado. Ele vai meditar dia e noite.
nessa espada aqui, ó. Além de meditar, Deus fala para ele, não se aparte. Porque se tu se apartar, tu não vai entender. E eu estava lembrando, porque o livro de Josué fala muito de Moisés. É mais ou menos umas 60 vezes. Aí a gente entende, a gente começa a perceber, olhando para nós e colocando a palavra diante de nós, e Deus falando com essa noite, eu quero te dar uma direção totalmente diferente. E o povo falou para Josué, Josué, não tem problema, a gente vai ser com você, se tu for conforme aquilo que Moisés falou, aquilo que está escrito. Então, se está escrito, a gente segue você. Você seguindo a palavra, a gente segue você. E assim, Josué fez. Foi tremenda a história de Josué. E por que nós estamos falando sobre Josué nessa noite? Porque Josué conheceu um lado que até então era só de Moisés. Vocês conseguem entender isso? De repente a gente conhece o lado de uma pessoa e aquela pessoa vai embora, Deus recolhe aquela pessoa, se levanta uma outra pessoa e dá sequência àquilo. E Deus está falando essa noite, eu tenho uma direção nova. Eu tenho algo novo para fazer. E eu li só o livro de Jonas, que é para a gente ver. Não acabe como Jonas, com essa interrogação, com essa incerteza. É uma incerteza. E Jonas, ele vai além, ele começa a falar com Deus lá no final. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que se eu fosse falar, eu sabia que se eu fosse pregar em Nínive, eles iam se arrepender. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Deus vai usar você como usou Jonas, mas Deus está falando, mas eu não quero que você acabe assim. Porque os fariseus e os escribas chegaram até Jesus e falaram assim, dá um sinal para a gente. A gente conhece muito bem isso no Evangelho de Mateus. Dá um sinal para a gente. Jesus fala assim, ó, só tem um sinal para vocês. É o sinal do profeta Jonas. Como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim vai ser comigo. E Jesus deu as costas e foi embora. Por quê? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei daquela época, eles, além de não conhecer, eles não queriam mudanças. Não queriam mudanças. E Deus dá um recado para a gente, quando a gente abre no Evangelho, a gente está lendo ali, Deus fala assim, está vendo eles? Conhecem muito, sabem muito, ensinaram até antes de eu chegar, lideraram muito. Igual a eles, não sejam assim. Porque eles não vão entrar no céu. E se vocês acompanharem eles, vocês também não entram. Porque era um povo que não queria mudança. Evangelho de João, capítulo 1, o Senhor lhe deixa ali bem claro, eu vim para eles, eu vim para os judeus, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A gente não era participante. Ah, vocês não querem, não tem problema. Ele foi lá na árvore e quebrou uns galinhos, que são os judeus, a gente conhece muito bem. Está no Evangelho de, está em Romanos, está no livro de Romanos. Ele quebra uns galinhos e começa a enxertar todo mundo que está aqui nessa noite. Ele começa a enxertar todo mundo que está
está aqui nessa noite. Ele começa a enxertar a igreja. Ele abre um novo e vivo caminho. É uma mudança que ele fez. Você consegue entender essa mudança que ele fez? Diácono Mauro. Conhece, entende essa mudança que ele fez? Tu estava lá atrás, amém? Ele te pegou, te limpou e te enxertou. Então ele está dizendo nessa noite: eu quero fazer mudanças. Se eu pudesse colocar algo na história da igreja aqui, eu diria assim: vai fazer, igual o Jonas fez, mas vai fazer. E a gente, quando eu estava lendo, pastora Vera, quando Jonas vira para aqueles homens e fala assim: ó, é fácil resolver isso, é só me jogar no mar. Tudo isso aí é minha causa. Eu fiquei ali, eu falei: gente, os ímpios buscando, e o crente dormindo. É uma confusão, porque quando a gente não aceita o que o Senhor está falando, a direção que Ele está dando, o Senhor falou: apronta, vai, apronta e vai. Aí não aceitam aquilo, você, vamos jogar a sorte, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Essa situação não para, esse quadro não muda. Aí caiu em Jonas. Olha que coisa, fala assim: faz alguma coisa aí, ó. Clama o teu Deus aí, ó. Faz alguma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? São essas mudanças que a gente não aceita. E Deus usa o ímpio para falar com a gente. Quantas vezes Deus usou o ímpio para falar? Usou o ímpio para abençoar aqui, né? É assim, irmãos. É claro que isso é um tempo. É uma leitura de momento que a gente tem que fazer. A gente não pode fechar a porta. Nós não podemos fechar a porta. E Deus está falando: eu quero dar uma direção. A gente não pode ter essa interrogação. Porque para Jonas, a gente viu lá que ele foi bênção. Mas ele acha que é só para Israel. A gente não pode achar que é só para nós. É só para o nosso povo. Nós não podemos achar isso. Porque a visão de Deus não para isso. E a gente vê no livro de Atos, capítulo 10, uma passagem que a gente conhece muito bem. Diz que Cornélio, ele está orando, ele está jejuando, ele está dando esmola, ele está abençoando, e um anjo aparece para ele. Vocês conseguem entender isso? A gente acha que só aparece para a gente, né? A gente acha que Deus só fala com a gente. E aparece para ele. Aparece para ele para quê? Para mudança. E orienta ele, dá uma direção para ele. E fala: ó, vá até esse lugar aqui. Manda chamar Pedro. Traz ele para cá. Diz a palavra de Deus que Pedro, ele foi orar no terraço. Homem de Deus, grande homem de Deus. De repente a gente conhece, desce um lençol, né, missionária? Desce um lençol com tipos de animais, né? Preso, se eu não me engano, nas 4 pontas ali. Deus vira para ele e dá uma ordem para ele. Uma ordem de mudança. Levanta, mata e come. Aí Deus dá a direção, a gente faz igual a ele. Eu não. Eu nunca comi isso. Eu nunca comi isso. Isso é imundo. Eu sou judeu. Eu sou da IMGD. Entendeu? Eu sou crente raiz. Eu não vou mexer nisso. E Deus repete.
repete. Porque a mente não capta, entende? Mistério de Deus só para a igreja. A mente não capta, a mente não sai às vezes pelas portas. Porque estava uma bênção eles. Mas Deus falou assim, o Espírito veio para avançar, para conquistar, para ir por todo mundo. E Deus ali repete para ele. Interessante, missionário. Sabe o que Deus faz? Ó, estão batendo na porta aí, vão te levar. Tu vai. É assim que acontece. Vem até a gente, né? Nos confronta. A gente não aceita a visão de Deus. Aí uma hora ele cede, né? Porque é muita evidência, né? É muita evidência. Ele vai ter que ceder. Aí Deus dá a direção para ele. Uma direção nova. Uma direção que ele não conhecia. E aí eu quero que você entenda, minha amiga Tati, eu posso falar assim, que é minha amiga. Deus dá a direção para ele. Ele vai lá. E ele vira para aqueles homens e fala assim, ó, vocês sabem, né? Que eu não poderia estar aqui. Não é? É contrário. Mas é um negócio que eu não conheço. Não, né? Alguma coisa vai acontecer aqui. Ele nunca tinha vivido aquilo. Está vendo coisas que você não quer viver e Deus está mandando você ir? E vai bater na tua porta e vai te levar? Isso, quando ele começa a orar, o Espírito Santo cai sobre aquele povo. E ele não entende nada. Ué, não. Quer dizer que esse negócio pode sair do campo da minha visão e do meu entendimento? Esse negócio pode ir além? Então pode ir mais do que eu penso ou peço, como diz a Escritura? Então pode ir além. Aí acaba aquela situação. Aí ele vai se juntar com o povo da igreja. Não é isso? Ele vai se juntar com o povo da igreja, diz a palavra de Deus. E o povo fala assim, ó, tô sabendo, hein? Tô sabendo onde é que você andou, hein? Tu foi onde não devia ir. Tu sabe que a gente não entra lá. Não é isso? Aí ele começa a relatar tudo que aconteceu, porque eles não estavam lá. E tinha testemunha, que ele não foi sozinho. Pedro levou as testemunhas, os judeus, e começa a relatar, começa a falar missionária. Ele começa a falar, e aquele povo muda. Se a missionária muda, eu mudo. Entende? É assim que é a coisa. A coisa começou a mudar no meio dos judeus. Eu mudo, pastor, e as pessoas mudam. Foi o que aconteceu. Aqueles homens entraram com questionamento e mudaram. E sabe o que aconteceu? Começaram a glorificar o Senhor. Deus tem algo maior. Deus quer alcançar mais. Deus quer ir além. E sabe qual é o mais lindo disso, presbítero? É às vezes ele quer começar com você. Às vezes ele quer começar comigo. Às vezes ele quer começar conosco. O culto está bom, a palavra é boa, o louvor é bom. Eu falo isso aqui com maior tranquilidade. E falo para minha esposa, eu louvei quando eu vim para cá. Porque é muito pregador. O louvor é uma bênção, o negócio é bom, entendeu? Mas Deus está falando, eu quero te usar para ir a lugares para aumentar. Se é bom aqui, pode ser bom lá. É só a gente aceitar a mudança, presbítero. Sabe, Jacques? É só a gente aceitar a mudança. Eu falei para o Jacques dos projetos que eu tenho, que eu converso com ele em particular. Eu tenho esse projeto, tenho esse. Sabe o que ele falou para mim? Começa pequeno. Ele mandou um recado para mim no WhatsApp. Começa a falar para 2 ou 3. Eu sei a promessa que Deus tem na minha vida. Eu sei. E vocês sabem a promessa que Deus tem na vida de vocês.
Ele falou, começa com 2 ou 3. Começa a falar. Porque esse projeto aqui, ó, não é nosso. Esse projeto aqui, ele é maior. Mas nós continuamos, às vezes, com dificuldades para a mudança missionária. Continuamos com dificuldades para mudança. E a Bíblia, ela faz uma diferença no meio dos apóstolos, que se chama o apóstolo. Quem fala? O apóstolo, que é diferente de todos, que vem depois. O apóstolo. Quem vai lembrar? O apóstolo. Pode falar. Paulo. Em Filipenses, se eu não me engano, acho que é no capítulo 3, ele fala assim, ó, uma coisa eu sei, o que ficou para trás eu esqueço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançar. O que ele está querendo dizer com isso? Deus está lá na frente, eu vou avançar. Eu não alcancei ainda, presbítero, mas eu vou avançar. Porque quando Deus impulsiona a gente para fazer algo, Ele já está lá. Ele falou para Jonas, são 120 mil. Foi só isso que Ele falou, gente. Eu amo ler a palavra de Deus. Porque eu sempre falo com meus amigos, olha os detalhes. São só 120 mil pessoas? Não, tem o que lá? Quem lembra? O quê? Então você me ajuda aqui. Crianças e animais. Tá vendo? Até animais. É uma loucura, Jax. Até os animais vão jejuar aqui. A gente não faz isso, gente. Mas Deus, Ele faz isso. Deus, Ele pega as coisas loucas e vis e desprezíveis, aquelas que não são, para tornar a ser. É a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus. Não dá para a gente fugir disso. Há um tempo atrás eu estava até conversando com a missionária Amanda, que eu li de novo sobre Josias, falei com os meus pastores. Eu fiquei assim, Senhor, é uma criança, né? Deus começou a falar com ele. Deus começou a mostrar coisa para ele. Sabe como é que começou a mudança naquela nação? O maior rei de Israel foi Josias. Não foi o rei Davi não, tá, gente? Foi Josias. Sabe como é que começou? Acharam um livro. Acharam um livro. E sabe o que fizeram com esse livro? Como é que as mudanças acontecem? Levaram, se eu não me engano, levaram até o sacerdote. Me ajuda aí, Amanda. É isso? Levaram até o sacerdote. Aí falaram com o rei. Aí como é que a gente vai fazer? Vamos levar até a Uda, é isso? Me ajuda aí, igreja. A Uda? Profetiza a Uda. Vamos levar até a profetisa Uda. Ela vai ler. Aí ela fala assim, ó, esse rei é diferente, falando com as minhas palavras. Esse rei é homem de Deus. Algo vai acontecer. E Deus começa a usar Josias para uma grande reforma. Mudança. Mudança. Como é que faz a mudança? Está aqui, ó. Está escrito aqui. Não precisa inventar nada. Certo? Posso ter a maior estratégia, posso ter o melhor equipamento, posso ter o que for, mas a estratégia maior está aqui, ó. Porque a direção está aqui. Não tem que mudar nada. Nem acrescentar, nem tirar. É só seguir esse livro. Foi o que Josias fez. E diz no final ali que até a Páscoa voltou. Que estava parada há muito tempo. É a direção que Deus dá. É a mudança que Deus faz. Aí eu pergunto nessa noite: estamos preparados para as mudanças? Eu pergunto: estamos preparados para as mudanças? Qual é o tema da festividade? Quem lembra aí? Tema da festividade. Tema da nossa festividade. Está lá em Gênesis. Vamos repetir? Na verdade, não é isso? O Senhor está nesse lugar. E o Senhor está mudando a gente. E eu não sabia.
Jacó estava como fugitivo. Sabe o que aconteceu com ele? Deus falou para ele assim: tu vai continuar. Lembra o que aconteceu com o seu avô, Abraão? Lembra o que aconteceu lá com Abraão, a promessa que tinha? A continuação agora é tua. Um homem difícil, mas Deus falou: mas eu vou te usar. E ele faz um acordo com Deus, ao qual só eu só vi ele fazendo esse acordo. Ele fala assim: ok, eu te sirvo, mas só se tu me abençoar. Eu te dou o dízimo de tudo, só se tu me abençoar. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele aceita até certos acordos, né? Porque ele quer a mudança. Porque está tudo preparado. Aquele fantasma que era o irmão dele, chegou na hora, não era mais fantasma. Aquela preocupação que ele teve, passa o Val de Jaboque e o anjo vem, aquela coisa toda, meu irmão vai me matar. Mas ele fez uma aliança com Deus. E eu termino aqui: faça somente uma aliança com Deus, que Ele vai te mostrar essa direção e vai te dar o caminho através das Escrituras para você vencer. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.